Nós estamos ensinando nas terças-feiras a respeito de um tema muito importante em nossa caminhada espiritual, falando sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos muitos dos sinais profetizados por Jesus, também pelos apóstolos, a respeito desse dia glorioso na vida da igreja, que é o arrebatamento da mesma. E não sei se os irmãos têm observado, mas é um assunto que está sendo pouco comentado em nossos dias, aí pelos pregadores, pelos ensinadores da palavra. Parece até que não estão se importando com esse dia tão importante na vida da igreja. Parece até que os seres humanos se acostumaram com esta terra, os cristãos estão se acostumando com as coisas deste mundo, mas nós não podemos deixar de estudar um assunto como este, aonde mostra muito claro que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e nós temos que ter a noção correta, a clareza pela palavra de Deus de quando isto vai estar acontecendo na história da igreja. Para isso, meus irmãos, nesta noite, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo 8. Aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia, pegue, pois nós vamos estudar nesta noite. Eu já peço aos irmãos, reforce a sua atenção, pois este assunto não é tão fácil de ser compreendido como muitas pessoas pensam. Tem gente que se embaraça todinho aí no conhecimento deste assunto, que é o arrebatamento da igreja. Aí depois vai falar com os outros coisas que não tem nada a ver com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 até o versículo de número 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Meus irmãos, como eu disse, é um assunto de difícil compreensão, pois Paulo está dizendo agora aos Tessalonicenses que vai chegar o tempo do anticristo, daquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, aquele que vai se assentar lá no templo em Israel,
e vai pedir a adoração como se fosse Deus. Só que interessante, este homem, conhecido como o homem da iniquidade, ou o iníquo, ele só pode se manifestar ou ser revelado ao mundo depois que for retirado aquele que o detém. E segundo estudos bíblicos, mostra que agora, neste exato momento, aquele que o detém é, sem dúvida, uma referência ao Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo tem poder de deter a iniquidade. O homem do pecado, somente o Espírito Santo tem este poder de deter, de resistir. E nós sabemos muito bem que o Espírito Santo está na igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando das 4 paredes do templo. Quando eu falo igreja, estou falando de mim, estou falando de você, que permanece em Cristo Jesus e tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é aquele que o detém. Então o iníquo, o homem do pecado, não vai se manifestar enquanto aquele que agora o detém não for tirado. E nós sabemos bem que o Espírito Santo vai ser tirado no dia do arrebatamento da igreja. Da forma que o Espírito Santo de Deus trabalha no momento agora, essa forma de trabalhar com o povo de Deus, que é a igreja, quando Jesus voltar nas nuvens, o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Depois que o Espírito Santo for tirado junto com a igreja, o homem do pecado, o iníquo, vai ser revelado. Ele vai se manifestar para um período de 7 anos. Um período de 7 anos conhecido como o governo do anticristo. Você pode ver que neste exato momento não tem como o anticristo governar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na terra, está na vida da igreja. E enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o Espírito Santo o resiste, o Espírito Santo o detém. E quando o Espírito Santo for tirado, ele vai ser então manifesto, vai ser revelado. Até aqui os irmãos têm alguma dúvida? Vamos continuar então o nosso raciocínio. Lembrando que esse raciocínio é a mesma coisa de você montar um quebra-cabeça. Cada uma das peças se encaixa no seu devido lugar. Não tem como montar o quebra-cabeça da maneira correta com as peças erradas, sendo colocado nos lugares errados. Então, a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite, que o anticristo só vai ser manifesto depois que aquele que o detém for tirado. Então vamos lá. Quando eu falo de arrebatamento, sobre o estudo do arrebatamento da igreja, arrebatamento vem do grego arpazo. Arpazo, que significa captura, significa rápido, significa tomada à distância. O que é o arrebatamento? É o momento onde o povo de Deus, que é a igreja, vai ser
capturada da terra, vai ser tirada da terra para o encontro do Senhor nos ares. E interessante que o arrebatamento da igreja, segundo nós cremos, ele vai acontecer antes do período do governo do anticristo. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período do governo do anticristo. Período esse de duração de 7 anos. 3 anos e meio de a falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação. Mas voltando aqui, então o arrebatamento da igreja, segundo nós cremos, vai acontecer antes do período do governo do anticristo. Nós somos conhecidos, segundo o estudo do arrebatamento, como os pré-tribulacionistas. Pastor, quem são os pré-tribulacionistas? Aqueles que creem que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período do governo do anticristo. Os midi-tribulacionistas creem que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio do período do governo do anticristo, na metade do período do governo, ou seja, na metade dos 7 anos é 3 anos e meio. E os pós-tribulacionistas são aqueles que creem que o arrebatamento da igreja só vai acontecer após a grande tribulação, ou seja, no final do governo do anticristo. Mas aí, meus irmãos, tanto os midi-tribulacionistas quanto os pós-tribulacionistas não conseguem encaixar o quebra-cabeça, não conseguem colocar as peças no seu devido lugar, porque as coisas de Deus são muito organizadas, nada acontece ao léu. Deus já deixou tudo organizado conforme a sua presciência. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período da tribulação? Sim ou não? Não. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período do governo do anticristo. Porque o governo do anticristo não vai começar com tribulação. O governo do anticristo vai começar com uma falsa paz, onde ele vai manifestar ao mundo que vai estar um caos, vai estar em guerra, e ele vai se manifestar oferecendo ao povo paz. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado do nosso encaixe do quebra-cabeça. Se o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do governo do anticristo, como é que vai se suceder este momento? É só nós lermos a Bíblia um pouquinho mais atrás, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 17 e versículo 18. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler dele o versículo 16. Versículo 16, versículo 17 e versículo 18. Está escrito assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha uma coisa interessante que nós temos que observar no texto. O texto está em uma sequência correta, em uma orientação dada pelo Espírito Santo a Paulo. E Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, uma igreja que estava confusa a respeito da volta do Senhor,
para buscar a sua igreja. Interessante que, se você for observar, quem são aqueles que vão ser arrebatados? Quem são aqueles que vão ser arrebatados? Se você voltar no capítulo de número 4, no versículo de número 14, você vai ver um dos grupos que vai ser arrebatado: aqueles que dormem em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo. E o segundo povo que aparece nesse texto que vai ser arrebatado: aqueles que ficarmos vivos, que estiver vivo em Cristo. Então, tanto aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que no exato momento do arrebatamento estiverem em Cristo, em vida, serão transformados e depois arrebatados. Até que os irmãos estão compreendendo? Podemos ir? Então vamos lá. Uma pergunta que soa quando nós estudamos sobre esse assunto: e os salvos do Antigo Testamento vão ser arrebatados junto com a igreja? E aí, meus irmãos? Os salvos do Antigo Testamento vão ser arrebatados junto com a igreja? Eles vão ser ressuscitados para ser arrebatados junto com a igreja? Sim ou não? O texto responde. Observe que o texto nos traz muito claro que vai ser transformado aqueles que morreram em Cristo. Então é na era cristã. Aqueles que morreram no Coliseu, os nossos pais da fé no passado, que morreram em Cristo. Aqueles que eram do Antigo Testamento, que alcançaram também salvação, segundo o estudo bíblico e sistemático do assunto, eles não vão ressuscitar nesse momento para ser arrebatados com Cristo. Está lá em Daniel capítulo de número 12. Daniel capítulo 12 responde que os justos ressuscitarão para a glória eterna. Quem são esses justos? Os justos do Antigo Testamento. No arrebatamento da igreja, aqueles que vão ressuscitar vai ser aqueles que morreram em Cristo. Que morreram em Cristo. Você pode ver que o povo do Antigo Testamento não conhecia Cristo. Não tinha como eles conhecer Cristo. Cristo não foi manifestado no Antigo Testamento. Então é uma compreensão que nós temos que entender bem. Se os mortos em Cristo já estão com o Senhor no paraíso, por que eles têm que ressuscitar e ter o corpo transformado para serem arrebatados? Porque, entenda isso aqui, nesse exato momento, se alguém morrer em Cristo, agora, a sua alma e o seu espírito é levado ao paraíso. Mas por que aqueles que morreram em Cristo então vão ter que ressuscitar se já estão no paraíso? Como nós compreendemos essas perguntas difíceis, essas indagações feitas à medida que nós vamos estudando a palavra? Por quê? A Bíblia responde. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Aqui vai cair por terra algo que muitas vezes as pessoas pregam hoje em nossos dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Você sabe por que eles vão ter que ser ressuscitados e ter um corpo transformado, para depois ser arrebatados de uma vez por todas para a eternidade? Porque eles agora estão no paraíso só com a alma e com o espírito. Está faltando o corpo. E o homem não é composto só de alma, só de espírito. O homem não é composto só do corpo. Embora muitas pessoas digam: não, pastor, tem nada a ver não. Jesus quer só o coração. Se sendo bonzinho já está bom demais, já vai alcançar os céus. Não vai não, irmãos. Jesus não é açougueiro para gostar só de coração. Jesus, ele vai vir buscar o homem completo, corpo, alma e espírito. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, e o vosso Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, a santificação de Deus na nossa vida não começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, voltando aqui ao assunto, os que morreram em Cristo vão ter que serem ressuscitados e terem o corpo glorificado, porque o corpo, nesse exato momento, daqueles que morreram em Cristo, estão na terra. Aqui nesse cemitério mesmo de Jaraguá tem vários ali. Em vários lugares do mundo tem. Nos oceanos também tem. Ah, pastor, mas e aqueles crentes que muitas vezes foram queimados, vamos supor, no tempo da Roma Antiga, queimados vivos até virar cinza? O que vai acontecer? Como que esse corpo, pastor, vai voltar? E a Bíblia diz que todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não está dizendo A ou B ou C. Está dizendo todos que morrerem em Cristo. Aí, meus irmãos, nós temos que compreender pela fé. Você crê que Deus criou tudo do nada, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Só com a palavra, e haja luz e houve luz? Então, para Deus, o seu poder é coisa simples. Fazer das cinzas virar um corpo novamente. Lá nas profundezas do oceano, o corpo ser tirado de lá e ser transformado e ser arrebatado. Interessante que esse processo é tão rápido que Paulo diz no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, seja um piscar de olhos. Segundo os cientistas, dura cerca de 0,7 milésimos de segundo. Nem um segundo. É milésimos de segundo. Já foi. Já pensou? Por isso que não vai dar tempo do povo ainda se preparar. Porque vai ser no abrir e fechar de olhos. É muito rápido. Já foi. A igreja foi arrebatada com muita rapidez. Por isso que é rápido. Arrebatada. Arrebatada é ser capturada com rapidez. É a mesma coisa chegar aqui, e peguei essa caneta aqui muito rápido. A caneta foi raptada, foi levada de um determinado ambiente para outro com muita rapidez. Assim também vai ser o momento do arrebatamento da igreja. Até aqui os irmãos têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Está ficando difícil? Podemos continuar? Então, por que os mortos em Cristo, se já estão com a sua alma e com o seu espírito já no paraíso, por que eles têm que voltar aqui? Por quê? Por causa do corpo. Jesus quer nós por completo, irmãos. Jesus não quer pela metade, é por completo, todo o nosso ser. Agora vamos lá, falando sobre como vai ser essa transformação do corpo. 1 Coríntios capítulo 15, volta um pouquinho mais lá atrás. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, vamos ler aí do versículo 51 até o versículo 57. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, versículo 51 ao 57. Vou estar lendo e já explicando. Eis que eu vos digo um mistério. Por que um mistério? Porque o arrebatamento da igreja, irmãos, é um mistério. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. O dia do final do governo do anticristo, todos aqueles que ficarem para trás vão saber. É só contar. Do momento que ele assumiu o seu governo, vai ter um prazo de duração de 7 anos. Então não é mistério, todo mundo sabe, aqueles que estudam a palavra. Agora, a respeito do arrebatamento da igreja, é um mistério. Um mistério tão grande que nem os profetas do Antigo Testamento sabiam da igreja. Você pode ver que no Antigo Testamento o povo que profetizou não falava da igreja, não tinha a palavra igreja no Antigo Testamento. Porque a igreja é um mistério. Mistério esse que foi revelado por Jesus. Lá em Mateus capítulo número 16 e versículo número 18. Que Pedro falou com Jesus a respeito que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse para ele: olha, eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus está revelando o mistério de ser edificado. Mas o momento que esta igreja seria arrebatada ou levada aos céus é um mistério. Não tem como nós sabermos o dia, nem a hora, nem o mês. Se nós soubéssemos era muito fácil, né? É só deixar para se preparar na última hora, como muitas pessoas querem ou pensam. Então eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos. Dormir aqui, meus irmãos, não é tirar um cochilo, não é tirar 8 horas de sono durante a noite, ou à tarde, ou dormir na parte da manhã. Não, dormir aqui está falando de morte. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No momento do arrebatamento da igreja, todos que morreram em Cristo e também os vivos que estiverem em Cristo vai ter que ser transformados. Porque esta carne, este corpo nosso, não tem como herdar os céus. Tem que ser transformado. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, Paulo está falando do quê? Do corpo que é corruptível. Você pode ver o tanto que o nosso corpo é corruptível, que os anos vai castigando este corpo. Quando nós somos bebês ou crianças, aí de 2, 3, 4 anos de idade, a nossa pele é lisinha. Mas quando nós vamos chegando a uma certa idade, eu também já estou começando com algumas rugas. Quanto mais idade, mais rugas. Isso é sinal que o corpo ele é corruptível. Ele vai sendo desfeito, sendo destruído pelo tempo, por causa do pecado. E aí, meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Qual transformação vai ser essa? É tornar algo que é corruptível, algo que é mortal, algo que é sujeito ao fracasso na terra, ser tornado agora em algo incorruptível, algo que não vai morrer mais, algo que o pecado não vai mais ter poder sobre ele, sobre o nosso corpo.
Então convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que é isso que é mortal se revista da imortalidade. Em outras palavras, aqueles que alcançarem o arrebatamento da igreja nunca mais morrerão. Viverão a vida eterna com Deus, imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte então não vai ter mais poder sobre este corpo terreno, por causa da transformação. E isso tudo, meus irmãos, vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. Então, pontuando aqui, nós vimos que o momento do arrebatamento da igreja vai ser algo glorioso, que nós não sabemos o dia e nem a hora. Tão glorioso que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados. Agora, o que vai acontecer, ou o que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja? Você já parou para pensar? O arrebatamento da igreja acontece aqui agora. Foi. O que vai acontecer daqui por diante? Ah, pastor, daqui por diante, quando a igreja acabar de ser arrebatada, o anticristo já começa o seu governo. Não. O anticristo oferecer paz e o povo, todas as nações aceitarem, tem que ter o quê? Um caos. Tem que ter o quê? Guerras. Porque depois que a igreja, meus irmãos, for arrebatada, a primeira coisa que vai acontecer aqui nessa terra vai ser um caos total. Um caos. Por isso que quando o anticristo se manifestar, ele vai conseguir trazer consigo todas as nações, porque vai dar um caos e ele vai oferecer a paz. Como é que ele vai oferecer paz se já tem paz? Não tem como oferecer paz para alguém que já tem paz. Você pode ver que quando Jesus disse: e vos dou a minha paz, mas não vos a dou como a dá o mundo. Por que Jesus nos deu a paz? Porque nós não tínhamos paz. Antes de Cristo em nossa vida, nós éramos atribulados. Nós não tínhamos essa paz que temos hoje. Só se dá para alguém aquilo que a pessoa não tem. Então, logo após o arrebatamento da igreja, vai ter um caos total. E aqui eu quero mostrar algumas coisas que vai acontecer, baseado na orientação e revelação de Deus. Isso que nós temos que olhar pela fé. Mas você que é crente fiel, você vai entender também em nome de Jesus. Por que o caos, pastor? Imagina comigo aqui agora. A igreja foi arrebatada. Aviões vão cair. Porque tem pilotos crentes. Se o piloto crente, o de Jesus não vai esperar o piloto descer o avião para depois arrebatar o piloto. É não abrir e fechar os olhos. Não tem esse negócio de ficar esperando A, esperando B, esperando C. Não. Quem se preparou, preparou. Quem não se preparou, vai passar por um caos. Aviões vão cair. Esse assunto é tão sério que nos Estados Unidos, meus irmãos, eles não aceitam mais 2 pilotos pilotarem a mesma aeronave sendo crentes. Não aceitam. Porque eles sabem que um momento ou outro, esse episódio vai acontecer. Já pensou os 2 pilotos, o piloto e o copiloto sendo crente, e o arrebatamento acontecer, e 180, 200 pessoas a bordo do avião, olha o tanto de gente que vai morrer. Aí é um crente e o outro não pode ser crente, porque se o arrebatamento acontecer, o crente for arrebatar, o outro assume.
para poder não deixar o avião cair. Mas, em outros lugares, não tem essa lei. Em outros lugares, muitas vezes, os 2 pilotos do avião são crentes. E há aviões também que não precisam de 2 pilotos, tem um piloto só, e se esse piloto for crente. Então, aviões vão cair. Olha o caos começando, vou te mostrar para vocês o caos. Aviões vão cair, carros desgovernados vão bater uns nos outros, porque o carro ele é governado por um motorista, a não ser aqueles que naquele momento estiver sendo dirigidos pela inteligência artificial, pelos carros autônomos, já tem isso já. Mas não vai ser todo no momento do arrebatamento que todos os carros vão ser dirigidos por inteligência artificial. Não. Vão ter carros, veículos que vão ser dirigidos por pessoas crentes. E aí o crente foi arrebatado, o carro vai perder o controle. Vai perder a direção. Vai se chocar com outros. Vai cair em despenhadeiros. Vai haver colisões. Não somente carros, ônibus, carretas. Vai imaginando comigo o caos que isso aqui vai ficar. Então os carros vão ficar desgovernados. Acidentes de moto. A moto está indo aqui, com os poucos da garupa, o motoqueiro pilotando, crente, fiel. Arrebatamento aconteceu. Tchau! Ficou só o guidão vazio ali. O outro da garupa tinha descontrole e já cai. Ou se só está só o motoqueiro crente, o arrebatamento aconteceu, a moto continua andando sozinha, irmãos. A moto não vai frear, não vai parar sozinha. Vai haver colisão dessa moto com o carro, com muitas vezes uma carreta, com ônibus, com muros, com casas. Olha o caos. Acidente no trabalho vai ter também bastante. Vamos supor aqui que a pessoa está prestando um serviço e no alto do prédio segurando ali uma corda, ou então alguém segurando uma corda para o outro que está trabalhando lá embaixo segurar. Aí o que está segurando a corda, ele é crente. O arrebatamento da igreja aconteceu, soltou a corda. Vai ter então acidente de trabalhos, vários acidentes de trabalho. Vai imaginando comigo o caos. Mães desesperadas, porque perderam seus filhos inocentes. As crianças inocentes, irmão, no momento do arrebatamento da igreja, vão ser levadas. As mães não vão perder as crianças inocentes de 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7. O período da inocência para a consciência, só Deus sabe, porque cada criança tem o seu desenvolvimento. Não tem como eu falar assim, de 12 anos para baixo, tudo vai ser só. Não tem como, porque tem criança com 12 anos que ela já tem raciocínio, já é mal, já comete pecados. Então não tem como eu dizer para você. Então, mas só que eu posso afiançar que as crianças inocentes vão ser levadas. E as mães que mais amam os filhos, porque as mães amam mais os filhos que os pais, as mães vão ficar desesperadas. Já pensou? A mãe andando no parque com a criança, ou andando no shopping, ou andando na rua, pegando a mãozinha da criança, vai, daqui a pouco, a criança sumiu. Olha o desespero dessa mãe. E vou dizer um negócio aqui, meus irmãos, esse desespero aqui vai ser tão grande, que vai ser pior do que a sepultura. Por quê? Porque na sepultura, você está vendo ali o cadáver sendo levado para o cemitério. Vai ter um velório de consolo ali, onde as pessoas vão olhar o cadáver e vão se consolar, não vão ver que chegou a hora. Está vendo o corpinho ali daquele que morreu. Mas no arrebatamento, não, o corpo levado embora. Olha o desespero que vai ficar dessa mãe. Então aqui vai dar um caos. As grávidas vão começar a arrancar os seus cabelos. Por quê, pastor? Porque em seu ventre está um bebê. Vamos supor de 7, 8 meses, a barrigona já grande. O arrebatamento aconteceu, a barriga caiu. Ficou só a pelanca. Por quê,
foi arrebatado. Olha o desespero dessa mãe, de estar gerando uma criança no seu ventre, e o arrebatamento iria acontecer, e a criança do ventre ser levada embora, e a carne cair. Olha o caos. Os desviados, meus irmãos, agora se arrependendo. Os desviados se arrependendo. Por quê? Porque eles vão se arrepender, vão chegar à conclusão: por que eu abandonei Jesus? Os desviados, meus irmãos, vão ser os primeiros pregadores que vão surgir após o arrebatamento da igreja. Eles vão dar notícia: não foi alienígenas que levou este povo, foi Jesus que voltou, arrebatou eles para os céus. Os desviados sabem, conhecem a palavra. Por que eu falei de alienígenas? Porque quando se quer acontecer esse caos aqui acontecer, o anticristo já tem a sua mentira preparada. Qual é a mentira que ele já está preparado? Não, foi os alienígenas que levaram. Hoje você já pode ver, pesquisa na internet para você ver. Já estão aí, entre aspas, comprovando alienígenas fazendo sondagem na Terra, naves espaciais, porque ele sabe que quando acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai ter que ter uma mentira, um álibi, para não deixar esse povo agora ficar desesperado. Ele vai dizer: não, foi alienígena que arrebatou eles. E daqui a um tempo ele vai ver, esses alienígenas vai vir buscar e vai levar nós também lá para aquele lugar. Mentira deles. Porque quem voltou foi Jesus. E os desviados vão saber disso. E aí eles vão se arrepender. Por que abandonou Jesus? Por que deixaram a caminhada? Olha que coisa interessante também. Maridos e esposas, depois do arrebatamento, vão ficar desesperados. Porque nem todo casal vai subir junto. Um será levado e o outro será tomado. Vai ter casal que um vai ser levado e o outro vai ficar. Não é porque mora na mesma casa, dorme na mesma cama, que serve o mesmo Deus. O que for levado, glória a Deus por isso. E o que ficar, olha o desespero que vai ficar deste homem ou dessa mulher. Porque há casal que vai ser os dois que vai ser arrebatado. Mas há casal que vai ser só o homem. Olha o desespero da mulher. E há casal que vai ser só a mulher. Olha o desespero do homem, perdendo ali agora o seu cônjuge, por causa do arrebatamento da igreja. Olha o caos, meus irmãos, que isso aqui vai ficar. Outra coisa que eu identifiquei, segundo a revelação que o Espírito Santo me deu no dia de hoje: pastores sendo lixados por suas igrejas. Pastores apanhando logo após o arrebatamento, apanhando os seus membros, sendo xingados, e os membros dizendo assim: pastor, por que o Senhor não nos ensinou a verdade? Por que o Senhor não pregou a verdade para nós? Por que o Senhor só queria o nosso dinheiro? Por que o Senhor só queria os nossos dízimos e as nossas ofertas? Porque eu vejo que o Senhor não é pastor, é mercenário. Porque é mercenário, meus irmãos, que faz a obra pelo dinheiro. O pastor cuida da ovelha por amor à alma. Então os mercenários que se intitulam pastores vão ficar. E o povo que eles estavam pastoreando, o rebanho que eles estavam pastoreando, vai ficar também por causa deles. A maioria vai ficar por causa deles. E esse povo não vai ficar tranquilo, não vai deixar barato. O que vai ter de pastor ficando no arrebatamento e levando uma surra do povo que pastoreou, só quem ficar aqui para ver vai contar depois. Eu não quero ficar aqui para ver isso, mas isso aqui vai acontecer. Pastores levando uma surra por causa que não pregaram a verdade, porque a verdade
não atrai multidões. Muito pelo contrário, a verdade só atrai aqueles que querem a verdade. Quem não gosta da verdade não consegue ficar no lugar onde tem verdade. E nós podemos ver hoje muitas igrejas, denominações que não querem mais compromisso com a verdade. Mas no arrebatamento da igreja, muitos pastores vão ficar. Olha o caos. Neste momento do arrebatamento, crentes vão confessar os seus pecados, pois pensavam que os seus bens compravam a sua salvação. Ei, bens não compram salvação. Dízimo e oferta não compram salvação. Esses crentes agora, depois do arrebatamento, confessaram os seus pecados, porque eles vão cair em si. Por que eu disse crentes? Porque os cristãos já foram. Há uma diferença entre cristão e crentes. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo, e crentes são aqueles que creem em alguma coisa. Até o diabo e os seus demônios creem, que estremecem, mas não obedecem. Então, esses crentes que não eram de Cristo, agora vai cair a ficha e vai confessar os seus pecados, depois do arrebatamento da igreja. Pregadores, meus irmãos, e ensinadores, que tanto pregavam e ensinavam, mas não viviam o que pregavam, não viviam o que ensinavam, continuavam na prática do pecado, praticando as coisas erradas. Esses pregadores e ensinadores vão ficar também. A mesma internet que bajula eles hoje e dá os likes nas aceitações de suas mensagens, vai ser a mesma internet que vai rufar eles de tanta coisa que vão dizer para eles: seu enganador, seu falso, por que o arrebatamento da igreja aconteceu e você não foi? Olha o caos que vai ficar aqui após o arrebatamento da igreja. Você conseguiu compreender? Conseguiu assimilar? Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados. Não brinca com a sua salvação. Tem muitas pessoas brincando com a sua salvação, e quando o arrebatamento da igreja acontecer, Jesus não vai esperar ninguém se preparar. Nós já temos que estar preparados, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos.